crianças, tudo bem? Voltei para contar mais uma história. E adivinha sobre quem é essa história? Jesus, nosso amigo. Isso mesmo. Do livro Jesus, Nosso Amigo, história de Cláudia Schmidt. Jesus é o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Por isso, é nosso modelo e guia, nosso mestre. Ele é também o governador espiritual do planeta, porque foi escolhido por Deus para comandar a equipe responsável pela formação da Terra há bilhões de anos. Ele já era um espírito puro e preposto de Deus, quando a Terra se desprendeu do Sol. Jesus viveu na Terra há mais de 2000 anos e deixou uma importante mensagem de paz, amor, perdão e amizade. Todos somos filhos de Deus, nosso Pai maior. Jesus também é filho de Deus e podemos dizer que ele é como um irmão mais velho, que veio orientar sobre como devemos nos comportar para sermos felizes. A sua história e seus ensinamentos foram contadas por seus apóstolos e reunidos em livros, os evangelhos de Mateus, João, Marcos e Lucas. Os pais de Jesus eram José e Maria. José era carpinteiro e Maria cuidava do lar. Eles moravam em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém, porque, quando Maria estava no final da gravidez, ela e o marido José tiveram que ir para Belém para participar de um recenseamento. E você sabe o que é recenseamento, criança? Naquela época, o recenseamento era feito contando o número de pessoas que nasceram na cidade de origem, do patriarca da família, nesse caso, José. José era de Belém, descendente de Davi. Não se sabe exatamente o dia em que Jesus nasceu, mas seu nascimento é comemorado sempre no dia 25 de dezembro de cada ano. Segundo os estudos do Haroldo Dutra Dias, é improvável que Jesus tenha nascido entre dezembro e fevereiro, porque é muito frio naquela região nessa época do ano e não há pastoreio. O dia 25 de dezembro foi escolhido como data do nascimento de Jesus pelo Papa Júlio I, em 360 d.C., com o objetivo de substituir festas pagãs realizadas em dezembro. Logo que Jesus nasceu, foi cuidado por Maria e José. Ele escolheu nascer em um estábulo, lugar onde vários animais. Logo que Jesus nasceu, foi cuidado por Maria e José. Ele escolheu nascer em um estábulo, lugar onde há vários animais, como ovelhas, burrinhos e vacas. Passam a noite apresentando uma lição de humildade e simplicidade. Perto de Belém, havia alguns pastores cuidando de ovelhas. Um espírito apareceu a eles, anunciando o nascimento do menino Jesus. Os pastores foram então conhecer o bebê. Jesus também recebeu a visita de uns magos, que vieram do Oriente. Os magos não eram reis, mas sim estudiosos da ciência da época e que sabiam que nasceria um mestre espiritual. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, relata a visita dos magos, mas não informa quantos eram, nem seus nomes, apenas que presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Jesus cresceu em Nazaré. Ele era um menino educado, estudioso, obediente e ajudava sua mãe nas tarefas do lar. Ele aprendeu a profissão de carpinteiro, pois era costume os filhos aprenderem a profissão do pai. Aos 12 anos, Jesus esteve no templo em Jerusalém e conversou com os sábios, demonstrando sua inteligência e sabedoria. Jesus aprendeu a ler e a escrever, o que não era comum naquela época. Quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, ele começou a viajar pela Palestina, a pé ou de barco, divulgando seus ensinamentos. Como não havia jornal, televisão, rádio, internet, celular,
correio, era necessário ir onde as pessoas estavam para falar com elas. Ele ensinou que devemos fazer aos outros o que queremos que façam para nós. Fazer o bem, amar e respeitar as pessoas e os animais. Não ser egoísta, perdoar, confiar na justiça e sabedoria de Deus e conversar com o Pai Maior, através da prece. Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Algumas estavam somente curiosos em conhecê-lo, outros esperavam ser curados, e muitos desejavam ouvir e aprender com ele. Mestre é alguém versado em alguma área ou ciência. Jesus era chamado de mestre, rabi, pelos apóstolos, por seus discípulos e também pelo povo, por causa de sua notável sabedoria espiritual. O mestre teve muitos seguidores, chamados de discípulos, e também escolheu 12 homens, os apóstolos, que eram pessoas simples, com qualidade e dificuldade como todos nós, mas que se esforçavam em cumprir a missão que lhe foi designada: divulgar o Evangelho de Jesus, curar enfermos e afastar espíritos perturbadores. Os 12 apóstolos eram André, Bartolomeu, Felipe, João, Judas, Mateus, Simão Zelote, Simão Pedro, Tadeu, Tiago Maior, Tiago Menor e Tomé. Sabe, crianças, Jesus não deixou nada escrito. Ele ensinava conversando com as pessoas, respondendo e fazendo perguntas, e contando parábolas àqueles que desejavam ouvi-lo. As parábolas contadas por Jesus eram histórias que envolviam personagens e situações da época, como pescadores, peixes, trigo, mar, uvas, pastores, semeadores, viajantes, ovelhas. Ele utilizava parábolas porque, além de facilitar o entendimento dos seus ensinamentos, histórias são fáceis de lembrar e de contar aos outros. Uma das parábolas mais conhecidas é a do mau credor. Havia um rei que resolveu cobrar seus servos que lhes deviam dinheiro. Chamou então um deles que lhe devia 10.000 talentos, muito dinheiro. Mas o servo não tinha como pagar. Naquela época, era costume vender o devedor e toda a sua família para pagar as dívidas. O rei mandou que vendesse o servo, sua mulher e filhos, e tudo o que ele tinha, a fim de pagar a dívida. O servo se desesperou, ajoelhou-se diante do rei e disse: "Tenha paciência, eu lhe pagarei tudo o que devo." Diante da atitude do servo, o rei teve piedade dele, libertou e perdoou toda a dívida. Saindo do castelo, esse mesmo servo encontrou o homem que lhe devia 100 talentos, pouco dinheiro. Segurou-o pelo pescoço, cobrando-lhe a dívida. "Paga-me o que me deves, agora." E o homem lhe disse: "Tenha paciência, eu lhe pagarei tudo o que devo." Mas o servo não perdoou a dívida do homem, como o rei havia feito com ele, e mandou que o homem ficasse preso até lhe pagar toda a dívida. Algumas pessoas contaram ao rei o que havia acontecido. O rei então mandou chamar o servo e lhe disse: "És um homem mau, perdoei a tua dívida, porque tu também não fizeste o mesmo com o homem que te deves? Agora vou fazer contigo o mesmo que fizeste com ele." E mandou prender o servo até que ele pagasse a dívida. Com essa história, Jesus ensina que devemos perdoar os outros como Deus nos perdoa. Perdoar é esquecer a ofensa, é não guardar mágoa. Quem perdoa não deseja mal ao ofensor. Jesus também utilizava sermões para ensinar. O mais famoso é o Sermão do Monte, que explica as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Neste sermão, Jesus ensina o perdão, a fé, a bondade, a paciência, a caridade e o amor. São virtudes que trazem felicidades. O mestre curou muitos doentes,
cegos, leprosos, paralíticos, usando o olhar através de palavras, à distância, impondo as mãos. Para ser curado por Jesus, era importante desejar realmente a melhora da saúde e ter fé. Ele curava para ajudar as pessoas e para que elas compreendessem que sua missão era muito especial: ensinar pelas palavras e pelo exemplo o amor e a caridade. Jesus também afastou espíritos perturbadores, fez profecias, acalmou uma tempestade, andou sobre o mar e realizou muitos outros feitos extraordinários. Jesus, como espírito puro, conhecia e manipulava fluidos para realizar as curas. Podia curar impondo as mãos sobre um doente, à distância ou utilizando de elementos próximos como a terra e a saliva. Com autoridade moral, Jesus em várias oportunidades afastou espíritos obsessores, como por exemplo em Mateus, capítulo 8, versículo 16, e na cura do cego e mudo, relatada em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Mas Jesus não fez milagre, porque milagres são acontecimentos que não conseguimos explicar e que vão contra as leis de Deus. O que Jesus fez foi manipular fluidos através de seus pensamentos e vontade. Jesus vivenciava no dia a dia todas as virtudes que ensinava: fé, caridade, amor, paciência, perdão, amizade, bondade. Suas atitudes eram sempre de paz e de compreensão, e ele tinha muitos seguidores, o que acompanhavam buscando aprender sua mensagem. Algumas pessoas, porém, não compreenderam a mensagem do Mestre e acharam que ele era uma ameaça aos governantes da época. Por isso, Jesus foi perseguido, preso e condenado à morte. Ele foi crucificado porque naquela época era assim que eram mortos os considerados traidores do governo romano. Todas as pessoas são formadas de corpo e espírito. Também Jesus, quando esteve encarnado na terra, era formado de corpo e espírito. O que morreu pregado na cruz foi apenas o corpo do Mestre Nazareno. Jesus, em espírito, continuou vivo, e ele reapareceu aos apóstolos e amigos após a morte de seu corpo. Em várias oportunidades, durante 40 dias, lembrando-se dos seus ensinamentos e provando que a vida continua no mundo espiritual. Jesus é um amigo sábio e bondoso, e é o maior mestre que existiu, pois viveu o que ensinou e a sua mensagem de amor permanece através dos séculos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, encontramos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e para que ele serve de guia e modelo? Jesus. É importante conhecer e estudar a mensagem do amigo Mestre Jesus, porque, vivendo seus ensinamentos de amor, caridade, perdão, amizade e paz, encontraremos a verdadeira felicidade. Com votos de amor e paz a todos os evangelizandos e seus familiares do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Um grande abraço e até o próximo encontro.